Senhora Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Maria Silva, Senhora Ministra de Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura, Paulo Teixeira, Senador Nelsinho Trade, Presidente do Parlamento Amazônico, Senhor Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, Senhor Eloy Terena, Secretário Executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Senhor Carlos Gardelha, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, Senhor Kleber Caripuna, Coordenador Executivo da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, senhoras e senhores. É um imenso prazer dar as boas-vindas a todos aqui no Palácio Itamaraty para este seminário preparatório à Cúpula da Amazônia, quarta reunião de presidentes dos Estados-partes no Tratado de Cooperação Amazônica. Faço um agradecimento especial a todos os organizadores que, por meio de seu trabalho dedicado, tornaram esse encontro possível. A Cúpula da Amazônia foi proposta pelo presidente Lula, ainda como presidente eleito, na COP do Clima no Egito, para que, em suas palavras, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela possam, pela primeira vez, discutir de forma soberana a promoção do desenvolvimento integrado da região, com inclusão social e responsabilidade climática. A trajetória da cooperação amazônica não começa com essa cúpula. 45 anos atrás, ao firmar o Tratado de Cooperação Amazônica, os 8 países irmãos que compartilham esse extraordinário bioma optaram pelo caminho do diálogo e da atuação conjunta no enfrentamento de desafios comuns. A OTCA constitui patrimônio técnico e diplomático inestimável para o tratamento regional das questões amazônicas. É o foro vocacionado para que os países amazônicos possam coordenar-se e liderar com plena capacidade de ação a governança da cooperação regional. Com a OTCA, os países amazônicos cuidam dos problemas amazônicos. Essa opção segue inteiramente atual, em especial no momento em que o Brasil retoma a prioridade dessa região, bem como o diálogo e o engajamento ativo com o conjunto dos 12 países da América do Sul, que é o espaço básico do Brasil no mundo. A Cúpula da Amazônia é um passo decisivo na renovação desse compromisso e no aprofundamento da cooperação amazônica como projeto de Estado. Essa reunião ocorrerá em momento muito distinto das 3 que a precederam, em 1989, 1992 e 2009. O Brasil, a região e o mundo mudaram. Deve levar em conta novas demandas, novas expectativas, novos atores. Não se cogita mais, como no passado, debater o futuro da Amazônia sem os amazônidas, incluindo os povos indígenas e comunidades tradicionais. A criação do Ministério dos Povos Indígenas, MPI, aqui presente, é aporte da maior relevância para nossos trabalhos. O desenvolvimento sustentável do Brasil, bem como sua inserção internacional, passam necessariamente pela articulação de seu lugar no mundo como país amazônico e sul-americano. Não existe Brasil sem Amazônia e não existirá Amazônia sem um Brasil presente e atento a seus múltiplos desafios. O que faremos da Amazônia neste século determinará nosso sucesso ou fracasso como nação. Precisamos estar à altura de seus desafios. Do ponto de vista diplomático, a cúpula representará a oportunidade única para retomar o diálogo regional amazônico de alto nível, robustecer vínculos bilaterais entre países amazônicos, relançar, atualizar e elevar o perfil da cooperação regional, fortalecer a OTCA e outros mecanismos concretos de cooperação, adensar os laços entre órgãos do governo, sociedade civil e academia da Amazônia dos 8 países, e também dialogar com cooperantes externos com base no protagonismo dos países amazônicos.
Nesse sentido, faço aqui 4 convites. O primeiro deles dirijo aos colegas de governo aqui presentes, que aproveitemos os 90 dias que nos separam da cúpula para intensificar a mobilização de nossas equipes em prol de entregas concretas tanto para a Amazônia brasileira quanto em termos de cooperação com os demais países amazônicos. Parlamentares, governadores e prefeitos da Amazônia são vitais nesse debate. O segundo convite eu dirijo à sociedade brasileira, que se aproveite a cúpula para promover amplo debate público nacional sobre a Amazônia. Os profissionais da imprensa têm a oportunidade única de pautar múltiplos temas de interesse da região, no Brasil e nos países vizinhos. O terceiro convite dirijo ao próprio Ministério das Relações Exteriores. É chegado o momento de pensar de modo mais sistemático a Amazônia como um tema na política externa, instituindo um olhar amazônico sobre todas as áreas de atuação do Itamaraty. Embaixadas em países amazônicos serão estimuladas a desenvolver a atuação específica de diálogo e cooperação nas regiões amazônicas dos países distintos, com especial atenção para as regiões de fronteira com o Brasil. A rica experiência acumulada por diplomatas que servem em países amazônicos será melhor divulgada para a sociedade brasileira por meio de palestras, cursos e publicações. O quarto e último convite eu dirijo a todos nós, o convite a nos educarmos sobre a Amazônia, por meio da valorização das instituições e dos conhecimentos amazônicos. O diálogo que hoje estabelecemos diz respeito a todas as Amazônias, a da floresta, a da cidade, a dos saberes tradicionais, a da pesquisa e da inovação, a Amazônia cultural, digital, universitária. Senhoras e senhores, a agenda de cooperação amazônica é tão ampla quanto a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Exige, portanto, visão integrada de questões ambientais, incluindo biodiversidade e recursos hídricos, mitigação e adaptação para a mudança do clima, desenvolvimento social, saúde e segurança alimentar, entre outros temas. Povos indígenas e os povos e comunidades tradicionais são atores políticos indispensáveis no debate. Esse seminário é apenas o primeiro passo na construção da posição que o Brasil levará à cúpula da Amazônia, que, por sua vez, é apenas uma etapa da construção de uma verdadeira diplomacia para a Amazônia. Trata-se aqui de organizar nossa ação externa de modo a valorizar plenamente o bioma e reafirmar a disposição dos países amazônicos de trabalhar conjuntamente em prol da prosperidade dos nossos povos e do desenvolvimento sustentável da nossa região. É uma longa caminhada na qual o debate inclusivo, franco e democrático servirá de guia e orientação permanentes. Muito obrigado a todos e um bom seminário. Com a palavra, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimento o embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, a ministra amiga querida Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ministra querida amiga Luciana Santos, ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, senador Nelsinho Trade, presidente do Parlamento Amazônico, ministro amigo de longa data Herman Benjamin, ministro superior do Tribunal de Justiça, Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Carlos Augusto Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e Complexos da Saúde, Ministério da Saúde, Kleber Caripuna, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas. Vejo aqui também, quero saudar o ex-ministro Raul Jungmann, presente nesse evento, o presidente da Apex, ex-senador Jorge Viana, ele que foi governador do Acre, e também a presidenta desta empresa potente que é a Embrapa, que é a Silvia Machurá. Bom, eu acho que nós temos que alterar radicalmente o modelo que vem
do governo militar para a Amazônia. Naquele período, o modelo era integrar para não entregar. E assim, cortar árvores era a virtude daquele modelo para ocupação. Depois vem o tema das commodities que avançam sobre a Amazônia. Na minha opinião, nós temos que criar uma economia ali em que a Amazônia e as árvores de pé sejam mais rentáveis para os habitantes da Amazônia. E acho que esse que é a virtude de um novo ciclo, não é? No nosso ministério, eu vejo 3 políticas para a Amazônia. A primeira política é uma política de reflorestamento produtivo. Hoje, o açaí, ele tem um valor que, para exportação, muito vantajoso. Como o açaí, a castanha, o cacau, o cupuaçu, e nós temos que fazer um forte investimento ali em reflorestamento produtivo, junto com quintais produtivos que possibilitem uma renda adequada aos povos da floresta, aqueles 29 milhões de moradores do interior do que é considerado a Amazônia. Assim, eu acho que tem que ter uma mudança de sentido econômico nessa exploração e tem que associar ela à agroindústria, né? Eu mesmo tive em Marabá recentemente, e vou fazer agora um giro onde eu vou para Altamira, Santarém e Belém, e quero discutir com o governador do Pará um programa de reflorestamento com quintais produtivos que permita um ganho adequado associado à agroindústria, né? Eu me lembro, Marina, aqui em Marabá, eles me diziam que um cesto de açaí na safra custa R$30 e na entre safra custa R$180, e se conseguir associar pequenas agroindústrias ali, você poderá ter resultados muito vantajosos, né? O guaraná também na Amazônia, recentemente eu tive com o senador Eduardo Braga, que me pedia um apoio na plantação, na lavoura do guaraná e do abacaxi. E eu acho que só associando a agroindústria que esses agricultores terão um resultado positivo para a comercialização desses produtos. Então esse é um tema, o reflorestamento produtivo, para que a floresta de pé seja mais vantajosa. O segundo tema é o tema da exploração da sociobiodiversidade, que, sendo feita de uma maneira sustentável, vantajosa àqueles agricultores, ativistas que vivem dessa exploração, podem também ter um resultado econômico melhor. E acho que isso tem que ter uma visão produtiva, uma visão social, uma visão de agregação de valor e também de comercialização. Ministro Mauro Vieira, recentemente eu recebi o ministro da Agricultura da Alemanha, e um dos pedidos nossos foi para licenciar produtos da Amazônia na Alemanha e na comunidade europeia, que não são licenciados ali. A castanha não é licenciada, o cupuaçu, o açaí não são licenciados. Isso faz parte do debate do comércio exterior. Então, como fazer uma exploração adequada dos produtos da sociobiodiversidade? E ali nós temos que discutir também equipamentos adequados, que permitam um trabalho mais confortável daqueles trabalhadores que muitas vezes se arriscam muito, arriscam seu corpo, arriscam sua vida nesse tipo de exploração. Um terceiro pilar desse nosso trabalho é comprar esses produtos. Nós temos um programa chamado Programa de Aquisição de Alimentos, PA, que pode, através da compra pública, comprar a preço de mercado e, a partir daí, organizar as políticas de agroindustrialização, as políticas de comercialização. Mesmo vejo aqui, Jorge Viana, a Apex,
como é que ela pode ajudar na comercialização desses produtos no exterior e internamente. Recentemente eu recebi a representação de uma grande rede de supermercados que funciona no Brasil, de origem francesa. E eu perguntei a eles, por que vocês não fazem uma gôndola de produtos da Amazônia aqui na França e na Europa? Isso é, as pessoas que querem ajudar a impedir o desmatamento na Amazônia, que consumam produtos que sejam sustentáveis, explorados na Amazônia, que nós consigamos garantir preço adequado. E por último, eu falei em 3 por isso, mas são 4. Nossa tarefa na Amazônia será a de fazer o arranjo do ponto de vista fundiário, né, que é um problema sério na Amazônia. Nós temos o INCRA, muitos dos assentamentos estão na Amazônia, e junto com o INCRA nós agora estamos reestabelecendo uma Câmara de discussão das terras públicas, né? Isso acabou nos 2 últimos governos. A destinação de terras públicas tem que ser discutida de uma maneira mais elevada, qualificada. Então, onde você tiver terras públicas que você possa destinar para parques, fazendo um diálogo com o Ministério do Meio Ambiente, onde você tenha terras públicas que possa destinar para finalidades produtivas, mas o que estava acontecendo nesse último período é que as pessoas estavam adquirindo terra ali sem nenhum critério de natureza ambiental, de outras finalidades. E agora nós queremos recuperar essa Câmara para a destinação de terras públicas. Então, através dessas 4 políticas, né, a política de reflorestamento produtivo, a política de valorização dos produtos da sociobiodiversidade, a política de natureza fundiária, né, e a política de destinação de terras públicas, nós pretendemos, a partir do Ministério do Estado de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com o presidente Lula, oferecer um programa junto com os demais ministérios que impacte a Amazônia para a COP. Eu acho que o objetivo desse governo tem que ser esse: unir os ministérios de meio ambiente, de desenvolvimento agrário e agricultura familiar, de agricultura, de ciência e tecnologia, dos povos indígenas, e oferecer um programa impactante para a COP de 2026 e ao mesmo tempo impactante para o clima, isso é, um reflorestamento capaz de recuperar o que foi perdido nesses anos, paralisar o processo de destruição e ter um impacto no clima. Está aí o Fundo Amazônia, que acho que é uma outra fonte. Nós estamos discutindo também uma fonte do BID para essa finalidade, de um programa, um projeto que já foi aprovado, um financiamento que foi aprovado no final do ano passado no Senado Federal, e assim nós possamos entregar em prazo breve um programa impactante para a Amazônia para os próximos 4 anos. Eu vou agradecer a oportunidade de falar aqui com vocês e pedir licença, porque tenho um compromisso às 10 horas no Congresso Nacional, e o ministro Herman Benjamin disse que eles costumam atrasar, mas eu não quero acostumá-los assim. Eu quero chegar na hora para defender os meus interesses que estão em questão ali no Congresso Nacional. Pior se eu atrasasse, a pessoa que fosse me atender dissesse: olha, você atrasou, não pude te atender e não pude atender o seu interesse. Então vou pedir licença a vocês, deixar um abraço e parabenizar essa casa, onde tenho muitos amigos, e Itabaraty é um exemplo de uma estrutura de Estado brasileiro muito bem formada, muito bem estruturada, e que tem um papel fundamental para esse país. Então, parabéns, ministro Mauro Vieira, e muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, Kleber Carituna. Oi. Bem, bom dia a todos, todas e todos. Bom dia, ministro Mauro Vieira,
a quem eu gostaria de saudar e, em nome, saudar todos que compõem essa mesa também. Agradecer imensamente pelo convite de podermos estar aqui hoje participando desse debate que, para nós da sociedade civil, movimento indígena, povos indígenas, é um debate de suma importância, está associado a diversos outros temas tão importantes e estratégicos, a questão da sustentabilidade, a questão dos direitos garantidos principalmente aos povos indígenas, mas também às populações tradicionais que vivem historicamente na Amazônia brasileira, e não só na Amazônia brasileira, mas também em toda a bacia amazônica. A COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, tem uma relação muito próxima, muito forte com os povos indígenas dos outros países amazônicos, através da própria COICA, da Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, e com experiências e debates importantíssimos sobre esse tema da sustentabilidade. Então, como agregar esse debate, agregando a participação e o fortalecimento da atuação dos povos indígenas nesse processo. Esse é um tema que é discutido já historicamente há bastante tempo por diversas entidades, membros da sociedade civil, e no nosso caso, povos indígenas, principalmente por organizações indigenistas, ambientalistas e organizações indígenas, e o próprio movimento indígena, parceiros e aliados. É um tema que, mesmo com todos os ataques sofridos nos últimos governos, e especialmente nos últimos 4 anos, é um tema que não ficou tão parado para dentro do debate da sociedade civil, enquanto o governo se propunha, o governo anterior se propunha a outros tipos de propostas de desenvolvimento, entre aspas, para os territórios indígenas, os povos indígenas, seus aliados, parceiros, debateram internamente outras formas de propostas de atuação para garantir o andar, a caminhada dessa temática sobre os debates e as discussões internas dos povos indígenas sobre as diversas iniciativas que existem, já existiam, foram potencializadas. Eu vou agradecer a oportunidade de falar aqui com vocês e pedir licença, porque tenho um compromisso às 10 horas no Congresso Nacional e o ministro Herman Benjamin disse que eles costumam atrasar, mas eu não quero acostumá-los assim. Eu quero chegar na hora para defender os meus interesses que estão em questão ali no Congresso Nacional. Pior se eu atrasasse, a pessoa que fosse me atender dissesse, olha, você atrasou, não pude te atender e não podia atender o seu interesse. Então vou pedir licença a vocês, deixar um abraço e parabenizar essa casa, onde tenho muitos amigos, e o Itamaraty é um exemplo de uma estrutura de Estado brasileiro muito bem formada, muito bem estruturada e que tem um papel fundamental para esse país. Então parabéns, ministro Mauro Vieira, e muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, Kleber Carituna. Oi, bem, bom dia a todos, todas e todos. Bom dia, ministro Mauro Vieira, a quem eu gostaria de saudar e, em nome, saudar todos que compõem essa mesa também. Agradecer imensamente pelo convite de podermos estar aqui hoje participando desse debate que, para nós da sociedade civil, movimento indígena, povos indígenas, é um debate de suma importância, está associado a diversos outros temas tão importantes e estratégicos, a questão
da sustentabilidade, a questão dos direitos garantidos principalmente aos povos indígenas, mas também às populações tradicionais que vivem historicamente na Amazônia brasileira, e não só na Amazônia brasileira, mas também em toda a bacia amazônica. A COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, tem uma relação muito próxima, muito forte com os povos indígenas dos outros países amazônicos, através da própria COICA, da Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, e com experiências e debates importantíssimos sobre esse tema da sustentabilidade. Então, como agregar esse debate, agregando a participação e fortalecimento da atuação dos povos indígenas nesse processo. Esse é um tema que é discutido já historicamente há bastante tempo, por diversas entidades, membros da sociedade civil, e no nosso caso, povos indígenas, principalmente por organizações indigenistas, ambientalistas e organizações indígenas, e o próprio movimento indígena, parceiros e aliados. É um tema que, mesmo com todos os ataques sofridos nos últimos governos, e especialmente nos últimos 4 anos, é um tema que não ficou tão parado para dentro do debate da sociedade civil, enquanto o governo se propunha, o governo anterior se propunha a outros tipos de propostas de desenvolvimento, entre aspas, para os territórios indígenas, os povos indígenas, seus aliados, parceiros, debateram internamente outras formas e propostas de atuação para garantir o andar, a caminhada dessa temática sobre os debates e as discussões internas dos povos indígenas sobre as diversas iniciativas que existem, já existiam, foram potencializadas, ouvindo agora o exemplo, por exemplo, da cadeia do açaí, na região do município de Oiapoque, o projeto ACEI potencializou nesses últimos 3, 4 anos todo um fortalecimento da cadeia do açaí ali na região, e hoje, inclusive, com uma pequena cooperativa indígena, trabalhando todo o beneficiamento do açaí, desde da coleta do fruto, e também a produção do suco do açaí, do próprio açaí em si, mas também o que pode se derivar a partir dessa cadeia, que agrega também valor, a questão do artesanato, feito com a semente do açaí, a questão também do adubo. Então, vários potenciais que existem. Esse é um exemplo que a gente pode dar em termos de sustentabilidade, de agregar valor ao trabalho tradicional de uma população indígena, no caso ali na região do povo caripuna, ali na região do Oiapoque, no Amapá, mas também de outros povos que estão trabalhando e avançaram bastante em diversas iniciativas, agregando aí potencial e valor à produção e ao trabalho da produção junto aos povos indígenas de determinado produto. Tem experiências aí de extração de óleo da andiroba, da castanha, no estado do Pará, principalmente ali o povo xicrim, outras experiências relacionadas agora mesmo recentemente, no mês de maio ainda, no mês de abril, no início, o próprio presidente Lula foi visitar a comunidade da terra indígena Raposa Serra do Sol, e pôde presenciar a fartura e o quanto que aquele território indígena, que lá em 2008, ainda no governo Lula, passou por um processo duro de debate sobre a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, e depois, retornando agora, podendo ver o que
o que era dito, né, pelos opositores, pelos inimigos dos povos indígenas naquela região, de que a Raposa Serra do Sol, né, estava improdutiva depois da demarcação, que não tinha se trabalhado um processo de potencializar, né, o trabalho feito pela população indígena ali na região, pôde visualizar com seus próprios olhos agora, nessa visita recente, né, a diversidade de produtos, né, produzidos ali pelas comunidades naquela região, né, desde a farinha, do beiju, do artesanato, né, das frutas, da parte frutífera, de tantas outras, né, uma feira imensa, né, podendo, né, visualizar com seus próprios olhos o quanto que um processo de garantia, né, do direito territorial aos povos indígenas, né, e um processo de fomento, né, de apoio às iniciativas indígenas, né, seja pelo próprio governo federal, seja pela cooperação internacional, seja, né, pela iniciativa privada parceira, né, seja pela sociedade civil, consegue agregar valor e potencializar, né, a iniciativa de povos indígenas, né, localmente. Então isso para a gente é um motivo de muito orgulho nesse sentido de avançar com esses debates. Isso é possível, né, no caso, dando exemplo aqui da Raposa Serra do Sol e de outras terras aqui que eu citei, né, só foi possível dando a garantia, né, do usufruto exclusivo, né, daqueles determinados povos indígenas no seu território, né, sobre a demarcação das suas terras. Então eu queria agregar aqui a esse debate, que vai se alongar nos próximos dias, e que é uma preparatória para a cúpula, né, dos países amazônicos, a importância, né, da garantia do direito territorial, a importância da garantia, né, do usufruto exclusivo da demarcação das terras indígenas para os povos indígenas, né, e a garantia do seu direito, né, ao seu território. Que isso potencializa, isso agrega valor, né, historicamente, cientificamente, já está comprovado a importância, né, da demarcação dos territórios indígenas para o combate às mudanças climáticas. E sobre esse tema do desenvolvimento sustentável, especialmente na Amazônia, a garantia da demarcação das terras não só efetiva um direito constitucional, né, garantido aos povos indígenas sobre seus territórios, assim como também agrega, né, potencial, né, valor a toda a história, toda a cultura, toda a cosmologia, né, e a produção, né, dos povos indígenas, se assim for incentivado. Nós temos um debate, antigo já sobre o tema do desenvolvimento sustentável. Acho que temos acúmulos de discussão importantes, né, para a própria questão indígena, a própria política nacional de gestão territorial e ambiental das terras indígenas, né, agrega um debate e propostas significativas que podem ser incorporadas, implementadas. A política está retomando agora, novamente no âmbito do governo, a sua importância, né, o que esteve esquecido no longo dos últimos 4 anos, né, e só pôde ser implementada de fato, né, por conta da sociedade civil, dos parceiros aliados e dos próprios povos indígenas, né, não deixando a política ser esquecida nesses últimos 4 anos, e agora retoma, né, com força também para ser implementada. Mas é importante também, para além da política, para além da garantia, né, do direito territorial, né, a garantia desse usufruto exclusivo para os povos, garantindo a desintrusão, né, garantindo a retirada de todos os invasores, né, o que estamos vendo, por exemplo, no caso da terra indígena Yanomami, lá em Roraima, que é o mesmo problema vivenciado na terra indígena Caiapó, no Pará, na terra indígena Munduruku, também no Pará, né, relacionada especificamente à questão do garimpo nessas terras indígenas, o quanto que o garimpo destrói esses territórios, né, a gente não pode pensar em desenvolvimento sustentável na Amazônia, citando esses 3 territórios, né, que são na Amazônia, sem antes pensar nessa garantia do direito territorial e na desintrusão e a entrega,
né, livre desses territórios, né, para o efetivo usufruto exclusivo desses povos e poder potencializar e agregar, né, a essas terras, né, e junto a esses povos, né, o potencial que tem cada território, né, cada povo dentro da sua cultura, da sua cosmovisão, do seu território, né, poder garantir assim de fato um desenvolvimento sustentável com um olhar não só, né, para todas as Amazônias existentes, né, nesse grande bioma, mas também, né, um olhar específico para essa especificidade da cultura indígena, dos povos indígenas, né, que agrega muito valor, como já foi comprovado, né, cientificamente, historicamente, né, o potencial que as terras indígenas, os povos indígenas vêm contribuindo ao longo de vários anos, né, não só para a questão da preservação ambiental dos seus territórios, não só para o combate às mudanças climáticas, mas também para a riqueza sociocultural do nosso país. Então, a importância da gente, de fato, né, efetivar a garantia, né, desse direito, direito originário dos povos indígenas, né, do usufruto exclusivo dos territórios. Finalizo, né, reforçando novamente essa importância, né, estamos aí vivendo, os povos indígenas especialmente, né, no Brasil inteiro, estão aí próximo a viver novamente a retomada, né, do julgamento da tese do marco temporal, que enfrenta, né, o direito originário dos povos indígenas aos seus territórios, e para garantirmos de fato esse usufruto exclusivo e um desenvolvimento sustentável na Amazônia, especialmente para os povos indígenas, né, temos que vencer e derrotar, né, essa tese famigerada do marco temporal, né, e dar o pleno direito, né, aos povos indígenas sobre os seus territórios e poder assim debatermos, seja com a sociedade civil, seja com o governo, seja com a cooperação internacional, né, o efetivo desenvolvimento sustentável com o olhar indígena, né, dos territórios indígenas, para contribuir nesse processo junto à sociedade, né, amazônica e brasileira como um todo. Então, queria, né, finalizar agradecendo novamente ao convite, dizer que vamos estar, né, à disposição não só no debate durante esse seminário, mas ao longo desses próximos meses, né, que antecedem a cúpula e durante a cúpula e até mesmo pós a realização da cúpula, para contribuir nesse processo que é fundamental, né, e a participação dos povos indígenas nesse processo, ela já está mais do que concretizada, né, que não se pode fazer um debate, né, de fato sobre o desenvolvimento sustentável na Amazônia sem a participação dos povos. Muito obrigado, estamos à disposição. Antes do próximo orador, eu queria me desculpar com todas as senhoras e senhores e pedir licença. Eu terei que me ausentar porque tenho, dentro de 20 minutos, acompanhar o senhor presidente da República numa audiência que concede ao presidente eleito do Paraguai, e por isso terei que me ausentar por um tempo, mas deixo todos em boas mãos das duas ministras de Estado, do senador Nelson Trade, do ministro do Herman Benjamin e dos demais oradores. Agradeço a presença de todos e, sobretudo, desejo um seminário muito proveitoso e muito profícuo a todos. Muito obrigado. Com a palavra, o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha. Bom dia. Eu queria aqui saudar, acho que essa mesa é muito representativa, que estão
Está aqui o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Legislativo em torno de uma mesma causa. Eu queria saudar o ministro Mauro Vieira e agora o André Aranha Corrêa do Lago, a nossa ministra Luciana Santos, nossa ministra Marina Silva, com esse seu esplêndido trabalho na área do desenvolvimento sustentável. Também do ponto de vista do Poder Legislativo, o Nelson Trade, nosso senador que coordena o Parlamento Amazônico, e também o Poder aqui Judiciário, representado, né, pelo ministro Herman Benjamin. Já estou até pedindo aqui para a gente interagir nesta agenda de saúde, desenvolvimento sustentável e produção e ciência e tecnologia no país, e nossos representantes aqui no Poder Executivo e na articulação com os povos indígenas, o Kleber Caripuna e o Eloy Terena. Eu estou aqui em nome da ministra Nízia Trindade Lima, onde essa causa tem absoluta prioridade, e acho que a gente está aqui propondo uma ruptura, uma dupla ruptura. Tá? Eu acho que a ruptura e transformação, uma dupla transformação, prefiro dizer assim. Tá? A transformação de que o ambiente é parte de uma estratégia de desenvolvimento sustentável, e eu trago aqui a visão da saúde não apenas como prevenção, promoção e atenção que tanto precisamos, mas também a dimensão do bem-estar social como uma nova aposta do desenvolvimento. Bem-estar e sustentabilidade ambiental são vertentes gêmeas de um novo padrão e de um novo processo de desenvolvimento. No campo da saúde, nós não podemos esquecer que representa 10% do produto interno bruto, caminhando para 12%, talvez a parte mais dinâmica do ponto de vista da ciência, tecnologia e inovação, que liga produção, ciência e vida do planeta e vida das pessoas. É importante marcar isso. E no Ministério temos uma grande aposta em pensar a região amazônica do ponto de vista da biodiversidade, do ambiente e saúde, da contribuição, na verdade, uma estrutura diversa, né, sócio-biodiversa, essencial tanto do ponto de vista do conhecimento dos povos originários, quanto de sua diversidade para gerar saúde e qualidade de vida, que vai desde os produtos fitoterápicos até formas de atenção desenvolvidas e concebidas nos povos que lá habitam e que devem liderar essa nossa agenda. Eu queria trazer uma mensagem que na saúde é muito marcante. Por favor, tudo o que disserem que é risco, que é bloqueio, que é restrição, que é problema, na verdade somos nós. Somos nossas riquezas, né? A Amazônia, a nossa saúde, a nossa vida, os nossos povos são riquezas para a gente introduzir e voltar a gerar um processo de desenvolvimento que alie crescimento do PIB, geração de emprego, sustentabilidade e bem-estar social. É uma falsa dicotomia opor o crescimento e o desenvolvimento à dimensão ambiental, à dimensão da sustentabilidade, à dimensão social. Obrigado. Nessa perspectiva, né, a ideia, e aí eu trago para finalizar aqui, é que a gente possa gerar e trabalhar a prioridade regional dos povos junto com os povos e não para apenas. É uma via completamente de mão dupla e, ao mesmo tempo, seguindo o que aprendi, tive a honra de trabalhar junto com Tânia Bacelar, que não é apenas uma política local, é uma política nacional de desenvolvimento voltada para a sustentabilidade ambiental e para a inclusão social. A gente, nesse sentido, o Brasil e o mundo, né, e do ponto de vista regional, né, particularmente os países irmãos e próximos estão da gente, tem que estar em torno de uma estratégia nacional e regional de desenvolvimento. Ou seja, não é apenas o local o responsável pelas suas estratégias, é o local interagindo e dialogando com uma nova estratégia nacional de desenvolvimento. Nesse sentido, eu queria dar aqui uma marca importante. Primeiro, é essencial no contexto que a gente está discutindo que o nosso Sistema Único de Saúde, que mostrou tanta importância na pandemia, seja uma fonte,
seja uma fonte de poder de compra do Estado, uma fonte para estimular a sustentabilidade, a aquisição e a compra de tecnologias e produtos que gerem sustentabilidade e um novo padrão de desenvolvimento, não mais para derrubar a floresta, e sim para tratar a floresta como riqueza e a região como riqueza. E para terminar aqui a fala, eu queria saudar uma iniciativa liderada pela ministra da Saúde. Pela primeira vez estamos levando para a Assembleia Mundial da Saúde, na semana que vem, uma resolução proposta pelo Brasil pelos povos indígenas. Será um marco histórico, a primeira resolução na organização, na Assembleia Mundial da Saúde, que focaliza a saúde indígena, sugerindo e colocando a ideia de um plano global para a saúde indígena. Hoje essa proposta brasileira foi aceita pelas Américas, ela foi aceita inclusive pela União Europeia, e na verdade a gente vincula a proposta de defesa dos povos indígenas, da saúde indígena, como uma nova alternativa de desenvolvimento. Esperamos que seja aprovada, tudo indica que será aprovada, e em breve estou aqui passando em primeira mão, a pedido da ministra, esta iniciativa que vem da própria presidência da República, a partir da tragédia que vimos dos povos indígenas, particularmente dos Yanomamis, mas que isto é uma questão não apenas de um povo, mas é uma questão de todos os povos que requerem e reivindicam e têm direito ao desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Ouviremos agora o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Tereno. Muito bom dia a todos, a todas e a todes. Eu gostaria de saudar todas as autoridades presentes aqui na mesa, na pessoa da ministra Marina Silva. Me permite também cumprimentar todas as demais pessoas aqui em referência ao nosso coordenador executivo da articulação dos povos indígenas, Kleber Caripuna. E saudar também o Ministério das Relações Exteriores pela iniciativa de organizar este evento e também pela coordenação que vem exercendo na construção dessa posição das prioridades brasileiras para a cúpula dos povos. O Ministério dos Povos Indígenas se junta, a vocês, justamente para trazer a voz dos povos indígenas, trazer a voz das organizações indígenas e defender esse princípio fundamental da preservação da biodiversidade e da garantia de direitos. Quando nós falamos em direitos e biodiversidade, eu quero também lembrar aqui uma fala muito contundente da ministra Sônia Guajajara, que em várias ocasiões ela vem alertando e consignando que nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial e preservamos mais de 80% da biodiversidade do planeta. Muito obrigado. E boa parte dessa preservação ela está justamente dentro dos territórios indígenas e dentro do território amazônico. O Brasil, os países amazônicos podem ser propositivos na construção de um novo modelo de desenvolvimento, mas para isso temos que garantir o direito originário dos povos indígenas aos seus territórios tradicionais. Para isso, temos que fortalecer, sim, o processo de demarcação e reconhecimento territorial dos povos indígenas. Nós temos um exemplo claro disso. No último dia 28 de abril, o presidente Lula homologou 6 terras indígenas. Dentre essas 6 terras indígenas, nós temos uma localizada no Acre, que é a terra indígena Arara do Rio Amônia. Essa terra que foi homologada, ela estoca mais de 8,8 milhões de carbono. Imagina isso em uma grandeza na preservação de vários outros territórios indígenas que estão sendo ainda demarcados. É importante dizer também que não basta apenas demarcar. Estamos vendo um genocídio provocado pela atuação do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. É por isso que o Ministério dos Povos Indígenas, em conjunto com vários outros ministérios, propôs a criação do Comitê Interministerial, que também foi constituído via decreto presidencial no último dia 28 de abril, e que institui o Comitê de Coordenação, Acompanhamento de Desintrusão de Terras Indígenas. Nós estamos, neste momento, atuando fortemente em parceria com outros ministérios na terra indígena Yanomami, e temos em nosso planejamento outras 7 terras indígenas, como a terra indígena Munduruku, Caiapó, Uruê, Uauau, Trincheira, Bacajá, Caripuna,
e também a terra indígena do povo que está no Alto Rio Guamá, que já também está em execução. Quero reforçar também que a exploração desenfreada e ilegal das terras indígenas nunca gerou desenvolvimento. Sempre gerou violência, fome, morte, roubo das riquezas que ali estão, e a cúpula precisa abordar isso de maneira muito incisiva. Mas além da demarcação e da desintrusão, para completar o processo de preservação da biodiversidade, é necessário incentivar a gestão ambiental e territorial nas terras indígenas. É por isso também que no último dia 28 de abril, o presidente Lula assinou o decreto que reinstalou o Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, que é justamente para buscar fortalecer os planos de vida dos povos indígenas e apoiar aqueles povos que ainda não têm os seus PGTAs elaborados. E também, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, constituímos um comitê interministerial para buscar ações que visam fazer o enfrentamento às ações de tráfico nas comunidades indígenas, especialmente localizada na Amazônia brasileira. Esse comitê já está sendo instalado e nas próximas semanas serão lançadas ações que visam justamente em diálogo com a sociedade civil buscar medidas para mitigar essas iniciativas dentro do tráfico dentro das terras indígenas. Mas a efetivação da garantia de direitos que levam à preservação da biodiversidade não termina somente nesses pontos. É preciso avançar na garantia dos direitos socioculturais, como, por exemplo, a preservação das línguas e culturas dos povos indígenas. E, neste sentido, esperamos também que a cúpula possa abordar com qualidade e fazer a ligação com a década das línguas indígenas no âmbito da Unesco. Não como uma política apenas de divulgação da diversidade de povos, mas de compreender que a garantia da língua e da cultura dos povos é fundamental para que essas comunidades tenham acesso a outras políticas públicas, que elas possam entender, se fazer compreender, que possam levar também as suas cosmovisões para dentro das sociedades não indígenas. Por fim, e não menos importante, quero destacar o princípio da consulta e consentimento prévio, livre e informado, que já está consignado em vários tratados internacionais internalizados no Brasil e também possui assento forte na jurisprudência brasileira. É preciso que a gente aprenda a dialogar com os povos indígenas a partir do princípio do diálogo intercultural, mas fundamentalmente respeitar a autodeterminação dos povos. O direito à consulta e consentimento prévio, livre e informado ele decorre justamente do reconhecimento de que somos povos autônomos, temos as nossas prioridades, as nossas formas próprias de ver e entender o mundo, e que qualquer política que for desenvolvida para nós, na verdade, tem que ser com nós, respeitando, portanto, a cosmovisão de cada povo. Enfim, estas são algumas frentes que estamos trabalhando arduamente no Ministério dos Povos Indígenas, e este é nosso principal recado. Os povos indígenas, com seus direitos garantidos e efetivados, têm condições de aumentar ainda mais a preservação da biodiversidade no mundo e apontar um modelo de desenvolvimento sustentável para o planeta. Entendemos que todos esses pontos são pertinentes para a cúpula e também agradecemos todo o esforço do MRE pelo cuidado com o tema. Vamos responder tudo o que nos solicitarmos e contribuir da melhor maneira para a cúpula, até porque, como diz a nossa ministra Sônia Guajajara, nunca mais um Brasil sem nós. Muito obrigado. Na sequência, ouviremos o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. Bem, bom dia a todas e a todos. Eu queria inicialmente saudar os integrantes desta mesa, o embaixador André Aranha Corrêa do Lago, as nossas ministras Marina Silva e Luciana Santos, o senador Nelsinho Trade, os colegas Eloy Terena e Kleber Caripuna e, acho que não esqueci ninguém, o secretário Carlos Gadelha, representando o Ministério da Saúde. Saudar
as diplomatas e os diplomatas do Itamaraty, que se encontram aqui, os participantes deste evento. Normalmente nós recebemos convites para falar em eventos como o de hoje e não nos damos conta que o próprio evento e a estrutura do evento tem muito a dizer. E eu começo exatamente pela ideia deste encontro, porque significa um reencontro, significa reabrir as portas do Itamaraty para o diálogo com a sociedade brasileira, com os outros poderes e também com a sociedade civil organizada e com a comunidade internacional. Não se justifica no nosso Brasil que o Itamaraty não tenha esta política de portas abertas que retorna com este evento. Portanto, este é o primeiro ponto que eu queria realçar. O segundo também tem a ver com a estrutura do evento. Não é um evento de proselitismo, é uma celebração do conhecimento gerado no Brasil. Nós temos pesquisadores, cientistas, representantes das comunidades de povos vulneráveis, do começo ao fim. E isto não é um fato que possa ser esquecido. E eu fiz questão de realçar, antes mesmo das minhas considerações, vamos dizer assim, de mérito. Evidentemente que eu vou realçar, se me permitem, apenas os aspectos jurídicos, e já dizer, embaixador André, que eu gostaria mesmo de estar num painel, porque nós não estamos apenas com... Os painelistas não têm só 7 minutos. Mas nos meus 7 minutos, eu queria começar com o Tratado da Cooperação Amazônica, que é, vamos dizer, o ponto de início da nossa conversa e da Cúpula da Amazônia, que não acontece por acaso, creio que é um resultado direto do próprio tratado. E esse tratado é de 1978, antecede a Rio 92, ou seja, antecede esse trabalho extraordinário do Itamaraty e dos brasileiros, e veja aqui o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, que juntamente com o próprio ministro Mauro Vieira e o embaixador André Corrêa do Lago, estiveram à frente deste importante evento. Mas nós estamos no tratado em 1978. E a linguagem lá utilizada é extremamente curiosa, mas relevante, porque não fala, e nem poderia falar, em desenvolvimento sustentável. Mas já no preâmbulo faz menção a equilíbrio. Esse é o quarto considerando equilíbrio entre o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente. É uma linguagem mais própria da Conferência de Estocolmo e da Declaração de Estocolmo, e o embaixador André Corrêa escreveu um livro a respeito tanto da Declaração de Estocolmo como da Declaração do Rio de 1992. No considerando o quinto, faz menção à conservação ecológica da Amazônia e à preservação do meio ambiente. E depois, no artigo 1º, que é, por assim dizer, o coração mesmo de abertura do texto, menciona desenvolvimento harmônico, que hoje nós temos que interpretar como desenvolvimento ecologicamente sustentável. Mas a ideia de harmonia entre o ser humano e a natureza está aqui. E há um programa das Nações Unidas, bem recente,
que cuida exatamente de harmonia com a natureza, está o nosso tratado de 1978, elaborado nesta casa, nós sabemos, falando em desenvolvimento harmônico, harmonia com a natureza. No artigo 7º, que nós poderíamos chamar dispositivo Marina Silva, é o dispositivo do meio ambiente. E aí está lá a expressão racionalmente, desenvolvimento racionalmente planejado. É desenvolvimento sustentável na linguagem de 1972. Fala-se de novo em equilíbrio ecológico. Fala-se em preservar as espécies. O artigo 9º, e eu paro por aqui, é o dispositivo ministra Luciana Santos. Porque cuida inteiramente de, aspas, estreita colaboração nos campos da pesquisa científica e tecnológica. Fechou aspas. É o oposto da Terra plana. A Amazônia não é plana. Agora, o que não está no tratado? O que não está no tratado é o elemento humano. Onde estão os povos indígenas que antecedem a própria ideia de Brasil? Onde está, e aí se justifica que não esteja, onde estão as mudanças climáticas? Nós não falávamos em mudanças climáticas em 1978. Onde está a biodiversidade? Nós falamos de fauna e flora, mas não podíamos falar de biodiversidade porque a terminologia só aparece depois. Tudo isso para dizer que a cúpula da Amazônia haverá que ser também, senador Jorge Viana, um repensar não só do texto, senador Nelsinho Trade, do tratado, mas do próprio ethos do tratado. Este é um tratado pobre se não incluir os vulneráveis, se não colocar como ponto de partida aqueles que sempre lá estiveram, os povos indígenas, e que são guardiões da nossa floresta. Por fim, permitam-me dizer que, evidentemente, um dos temas centrais há que ser o desmatamento. E desmatamento no Brasil não é uma questão de querer ou não querer. É uma questão de operar na legalidade e na constitucionalidade ou decidir operar, e não é na clandestinidade, abertamente contra a Constituição e as leis. No que se refere especificamente à Amazônia, não precisa mistério, não precisa o CNPq, o INPE, para nos dizer se o desmatamento está lá ou não. Os números estão postos, 80% da floresta tem que estar protegida. Nós não estamos falando de contaminação do aquífero Guarani, que precisa de alta tecnologia. Os dados e os números nós temos. Mas o pior estado não é o estado sem lei. É o estado com leis que não são respeitadas. O pior estado não é aquele que está ausente. O pior estado é o omisso e o conivente, porque este passa a ideia equivocada para a população de que estamos todos protegidos. Eu concluo com a ideia de Estado social de direito, mas que hoje nós rebatizamos em Estado ecossocial de direito. Mas podemos ainda rebatizar em Estado étnico, ecossocial de direito, para incorporar exatamente os povos indígenas. Pois bem, no Brasil nós temos, na teoria, na letra da Constituição e da lei, um Estado ecossocial de direito. Mas na prática, este é um dever de casa ainda a ser feito. Exige a participação de todos. Exige a participação dos diplomatas, e eu aqui homenageio as diplomatas brasileiras, e o faço na pessoa da ministra
não sei onde ela está, Maria Angélica Iqueda. E toda a equipe de mulheres desta casa que representam com louvor o que há de melhor do nosso país. Pois bem, é dever desta casa, de todos os diplomatas, os que fazem, trabalham no comércio, paz e guerra, ciência e tecnologia, de todas e de todos, é dever cuidar do meio ambiente e dos povos indígenas. Mas é papel nosso também, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, da sociedade civil. E esta casa hoje se reabre, eu volto ao início da minha intervenção, para a ciência, para a sociedade civil, para o diálogo interinstitucional, e eu queria, como brasileiro, já não mais como juiz, celebrar o Itamaraty por isso. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o presidente do Parlamento Amazônico, senador Nelsinho Trade. Bom dia a todas as senhoras e senhores. Com muito prazer. Cumprimento aqui o embaixador André do Lago nesse ato, representando a ausência do ministro Mauro Vieira, a quem nunca é demais registrar o agradecimento por nos ter incluído nesta pauta, vez que numa primeira visita que fizemos logo que ele foi nomeado, apresentamos a ele o que nós estávamos fazendo dentro do Congresso Nacional no que tange ao Parla Sul e ao Parlamento Amazônico. Leve então, embaixador André, o nosso abraço, nosso reconhecimento ao ministro Mauro Vieira. Cumprimento aqui também as ministras Marina Silva, Luciana Santos, em vossos nomes, saudar a todas as mulheres que brilhantam essa manhã de trabalho. Cumprimento aqui o ministro Herman Benjamin, uma pessoa que, além da sua atuação exemplar no judiciário, pelo menos para mim, um conselheiro nos temas ambientais. Tivemos a oportunidade na Comissão de Relações Exteriores, quando lá passei na condição de presidente, de fazermos um seminário com juristas alemães a respeito de direito ambiental. Isso marcou muito aquela comissão. Até hoje os funcionários reportam da eficiência e do conteúdo que foi aquele dia de trabalho. Cumprimento aqui também a doutora Silvia da Embrapa, o ministro Raul Jugman, o senador Jorge Viana e o conterrâneo aqui ao meu lado, de Aquidauana, do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Lá não é a terra só da Juma Marruá, é a terra também de Eloy Terena, que com muito esforço chegou onde está. Tem a minha admiração, o meu respeito e a certeza de que você é um orgulho para nós, sul-mato-grossense. Cumprimento aqui o Kleber e dizer a vocês que esse tema foi entrando dentro do nosso mandato de uma forma assim muito espontânea. Eu sou médico, urologista, e quando eu fui prefeito de Campo Grande, a expectativa se voltava toda sobre a atuação que a gente ia ter na saúde. E o tema educação foi entrando, e junto dele o meio ambiente. E isso está acontecendo da mesma forma no mandato de senador da República. Eu fui instado, quando presidente da Comissão de Relações Exteriores,
para refundar, recriar o Parlamento Amazônico. E assim o fizemos. Hoje, o Parlamento Amazônico, formado pelos 8 países que detêm a Amazônia no seu território: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, foi reativado. Já fizemos várias reuniões presenciais e, quando não dá, fazemos as reuniões remotas, que foi uma coisa boa que essa pandemia deixou para a gente, essa evolução de conectividade, seja aonde estiver a pessoa que participará da reunião, ela pode participar e pode ser tão produtiva quanto as presenciais. Dizer a vocês que o Parlamento Amazônico, composto por deputados federais e senadores eleitos pela sociedade de cada país, está pronto, ativo e com muita vontade de colaborar. Hoje nós temos uma cadeia de transmissão que, num simples estímulo, já coloca todos eles prontos para debates, para serem instados, para serem ouvidos, para eles poderem falar. E mesmo vindo de um estado que não tem território amazônico, eu sou do Mato Grosso do Sul, mas tem o Pantanal, que apresenta os mesmos problemas que a Amazônia apresenta, eu digo a vossas excelências, não tem uma reunião que eu não me emociono, ouvindo representantes oriundos da Amazônia, da terra da Amazônia, que nasceram lá, que vivem lá. A ministra Marina pode muito bem sentir isso que eu estou falando e passando a realidade que eles estão vivendo. Atravessamos momentos difíceis com a pandemia, com a questão das vacinas. Procurei agir como um colaborador para fazer com que o sofrimento, que já é grande, dessas pessoas que lá vivem, pudessem ser minimizados, e assim foi. E isso nos fez ter para com eles uma confiança e uma credibilidade que eu quero colocar à disposição dessas autoridades aqui, dessa mesa, para a gente debater a Amazônia sustentável. Eu estive na Colômbia, num dos eventos do Parlamento Amazônico, em Bogotá. De lá, a gente pegou um avião e 1h20 para dentro do interior da Colômbia. Fomos numa região Putumayo. E lá eu vi, com os meus olhos, o desenvolvimento sustentável. Lá eu vi como que pode extrair da natureza sem agredi-la, fazendo com que aquele tanque, tamanho aqui desse quadrado aqui, saiu um pirarucu do tamanho daquela senhora que está no canto. Eu pedi até para a minha assessora de imprensa: vai lá, filma, porque eu não estou acreditando no que eu estou vendo. E o pirarucu deu aquela lambada, quase que jogou ela para dentro do tanque. Ou seja, é possível sim a gente buscar, através das nossas ações, exemplos como esse, e respeitar cada vez mais a nossa Amazônia. Estamos prontos para poder colaborar. Muito obrigado. Ouviremos agora a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito bom dia a cada uma e a cada um de vocês. Quero saudar
o anfitrião aqui desse encontro, o embaixador André do Lago, secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, o ministro Herman Benjamin, do Tribunal de Justiça, minha amiga Marina Silva, ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Paulo Teixeira, que esteve já entre nós, que é o ministro de Estado Agrário e Agricultura Familiar, o senador da República, que é presidente também do Parlamento Amazônico, Nelson Trade. Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas. Meu colega Carlos Augusto Gadelha, que é secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde. Kleber Caripuna, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas. Jorge Viana, que é o presidente da Apex, também foi senador da República, sempre senador da República, do Acre. A embaixadora Márcia Loureiro, que é presidente da Fundação Alexandre de Guzmão, da FUNAG. E Humberto Freire, que está no Ministério da Justiça a serviço dos assuntos amazônicos. Eu participo desse evento, né, preparatório para a Cúpula da Amazônia, que teremos a honra de realizar para discutir com os países da OTCA, da Organização do Tratado da Cooperação Amazônica, uma política comum para o desenvolvimento sustentável da região. Então, gostaria de iniciar minha intervenção citando a fala do presidente Lula durante a missão aos Estados Unidos, quando se encontrou com o presidente Joe Biden, mas cujo conteúdo esteve presente em diversos encontros com líderes mundiais. Disse o presidente: eu assinei um compromisso de até 2030 chegar ao desmatamento zero na Amazônia. Vamos fazer um esforço muito grande para transformar a Amazônia não em um santuário da humanidade, mas em centro de pesquisa compartilhado com o mundo todo, para que a gente possa tirar proveito da riqueza, da biodiversidade da Amazônia e para ver se transformamos essa riqueza em melhoria de qualidade de vida do povo que mora na Amazônia. Eu trago essa frase do presidente Lula para corroborar com esse esforço, que eu imagino que seja de todos e que o secretário Gadelha bem realçou. E nesse sentido, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação procura implementar e tem implementado uma série de ações de aprimoramento científico e tecnológico na região amazônica, capazes de trazer a desejada melhoria de qualidade de vida de sua população, a geração de renda e riqueza e o desenvolvimento econômico local inclusivo e sustentável. Um modelo de desenvolvimento sustentável que eu já vi muitas vezes na minha vida Marina Silva tratar. No entanto, mais do que nunca, isso vira um assunto que não é mais da ministra Marina, não é dos povos amazônicos, mas sim de todo o povo brasileiro. E esse conceito, de modelo sustentável, para a Amazônia, alinhado às políticas de combate ao desmatamento e às queimadas, mitigação e adaptações às mudanças climáticas e proteção dos povos originários, é um desafio transversal. Exige a integração de diversos órgãos de governo. Por isso, corroboro com muitos que já falaram aqui, que é o conceito que tem movido o governo do presidente Lula. E ainda mais quando se trata de assuntos tão estratégicos, não é um assunto da pasta A, B, C ou D, nem está na responsabilidade exclusiva da ministra Marina, nem do ministro Mauro Vieira. Essa é uma responsabilidade que nós temos que partilhar como um conceito do que é uma ação de governo com a sociedade brasileira e que a gente precisa cada vez mais convergir com programas e projetos execuíveis, com metas que estabeleçam esses objetivos. Por isso, ministro Herman, no Ministério da Ciência e Tecnologia, como bem você citou, desculpa a informalidade, ministro, a gente criou a Subsecretaria de Ciência e Tecnologia para a Amazônia,
para exatamente refletir a nossa preocupação em criar as condições para alavancar os principais programas de ações voltadas à região e fortalecer o trabalho desempenhado por nossas unidades de pesquisa. Essas unidades de pesquisa são as que são vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia. É claro que o sistema de ciência e tecnologia vai para além disso. E os instrumentos, as ferramentas e as instituições que existem na Amazônia são muito mais amplas. Mas que está na alçada, né, vinculado ao nosso Ministério, são os Institutos Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Museu Paraense Emílio Gueldi, que queremos transformar na sede do MCTI durante a COP30. Nós estamos num trabalho, num esforço grande, né, junto com o governador do Pará, para que a cidade de Belém seja confirmada para sediar a nossa conferência, né, da COP30. E a propósito do trabalho desenvolvido pelo INPE, tenho a alegria de destacar para vocês a redução de 34,5% do desmatamento na Amazônia, considerando a comparação dos últimos 3 meses em relação ao mesmo período de 2022. Embora tenhamos detectado essa redução do desmatamento em abril de 2023, sabemos que devemos fazer comparações em períodos maiores e continuaremos acompanhando e aprimorando o sistema de monitoramento do INPE. Por isso, bem disse aqui o ministro Herman, que para além dos dados, nós precisamos ter uma ação efetiva de um sistema que precisa ter um fluxo, e esse fluxo existe, do IBAMA para o Ministério da Justiça, até para o Ministério da Defesa, para que as ações aconteçam no tempo certo, não é? De evitar o desmatamento. Assim, muitas vezes as nossas as informações são públicas, né? Mas elas têm ali um tempo online, que são mais rápidos de chegar às informações exatamente para esses órgãos que têm o papel principal de efetivar uma ação concreta para evitar a continuidade daquele determinado fenômeno, daquele determinado desmatamento. Nesse sentido, estamos cada vez mais querendo aprimorar as ferramentas tecnológicas e científicas. Assinamos acordo com a China para o desenvolvimento conjunto de um novo satélite de sensoriamento remoto no âmbito do programa CIBRES, que é um dos programas o programa mais antigo que nós temos, da principal constelação de satélites desde a década de 80, quando passa a existir o Ministério da Ciência e Tecnologia. Houve, na época, o ministro Renato Acha, iniciou todo esse programa de cooperação com os chineses. E esse novo satélite que assinamos agora na última visita à China, que o presidente Lula fez, possui uma tecnologia inovadora, que é o radar de abertura sintética, que vai revolucionar o monitoramento dos biomas brasileiros, em especial da Amazônia. O maior benefício do SAR é a geração de dados em qualquer condição climática através de nuvens, que é fundamental para a precisão de dados fornecidos pelo INPE. Senhoras e senhores, o bioma Amazônia abriga aproximadamente 1/3 da biodiversidade mundial entre espécies da fauna e flora e uma biodiversidade microbiana incalculável. Essa mega biodiversidade possui potencial genético que desperta grande interesse por produtos com alto valor econômico e constitui a maior possibilidade de gerar riquezas e inclusão social sem destruir a floresta, envolvendo as comunidades que nela habitam. Entendemos que a estratégia para a Amazônia deve incluir a geração de conhecimento e a definição de ferramentas para a difusão de tecnologias para o setor produtivo e para a sociedade, fortalecendo a base técnico-científica para alcançar uma verdadeira estrutura produtiva regional. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação tem um papel de desenvolver a ciência necessária para a compreensão das potencialidades dos recursos da biodiversidade brasileira
e solucionar gargalos tecnológicos. Nós temos, como já disse aqui Paulo Teixeira, a Embrapa, né? Que Silvia também esteve aqui, a primeira mulher presidente da Embrapa, que tem, de maneira inconteste, revelado a eficácia, a excelência do trabalho e da pesquisa desenvolvida, e isso, sem dúvida nenhuma, é decisivo para os desafios amazônicos. A bioeconomia pode impulsionar a reindustrialização do Brasil em bases verdes, ou seja, oferecendo alternativas de baixa emissão de carbono que aproveitam os recursos da biodiversidade, agregando valor para toda a cadeia produtiva. O programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia foi instituído pelo Ministério para fomentar a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação e para agregar valor às cadeias produtivas da biodiversidade e melhorar a qualidade de vida das populações que delas dependem. Através desse programa, investimos nas cadeias produtivas, como já foi dito também aqui, do açaí, do cupuaçu, criando pequenas fábricas para a produção de polpa em pó, busca assim agregar valor ao produto e ao mesmo tempo que se reduz as perdas no processamento e comercialização da polpa desses frutos. Todo esse processo utiliza formas de energia renovável. A cadeia produtiva do pirarucu tem sido aprimorada com o desenvolvimento, pirarucu que o senador acaba de falar, tem sido aprimorada com o desenvolvimento de uma unidade flutuante para pré-processamento do pescado. São garantidas as condições sanitárias adequadas para a obtenção de alimentos de qualidade, boas condições de trabalho e maior remuneração dos trabalhadores e trabalhadoras, além do famoso bacalhau através do pirarucu, né, que virou já um produto, uma iguaria, né, já muito bem quista, né, por todos nós. Diante da experiência que acumulamos na produção do conhecimento científico sobre a biodiversidade nas cadeias produtivas, estamos propondo a realização do encontro com pesquisadores dos países da OTCA durante a cúpula da Amazônia. Além disso, tenho a satisfação de anunciar o lançamento de chamada pública no valor de 20 milhões para apoiar projetos de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico para a geração de inovação na Amazônia, com foco no uso sustentável da biodiversidade. Outra chamada pública no valor de 50 milhões vai avançar com o conhecimento da biodiversidade nos territórios de povos indígenas e populações tradicionais, que além de contribuir para a manutenção de grandes extensões de vegetação nativa, abrigam importantes conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade brasileira. Aliás, esses conhecimentos eles são empíricos e decisivos para a pesquisa e para os pesquisadores. Sem esse conhecimento, dificilmente nós chegaríamos, né, à complexidade e à dimensão que a riqueza amazônica tem. A preservação da Amazônia é decisiva para os planos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A elevação dos níveis de concentração de CO2 na atmosfera está diretamente relacionada ao aumento da temperatura da Terra, à evaporação dos oceanos e aos fenômenos climáticos extremos. Sabemos que os impactos serão sentidos por todos, mas as populações mais vulneráveis serão as mais afetadas. Não há saída para os esforços de mitigação e adaptação de mudanças climáticas, para o combate ao desmatamento ilegal e o enfrentamento das desigualdades sem ciência. Por isso, lembrou bem aqui o ministro Hermes, a ciência voltou ao Brasil. E, nesse sentido, gostaria de destacar duas grandes infraestruturas de pesquisa na Amazônia. O experimento Amazon Face, que desenvolvemos em cooperação com o Reino Unido, que pretende avaliar os efeitos do aumento do gás carbônico atmosférico sobre a ecologia ao estimular a resiliência da floresta amazônica, submetendo a área de testes à concentração elevadas de gás, para medir a reação do ecossistema em busca de compensações de fatores adversos. Esse é um experimento único no mundo e talvez o mais importante em andamento. Também quero destacar a Torre Ato, com a cooperação com a Alemanha, que também amplia o entendimento sobre a Amazônia com base no registro de dados meteorológicos, químicos e biológicos. Lembro que, ao privilegiar a centralidade da ciência, o MCTI e suas unidades de pesquisa produzem dados científicos inequívocos, de forma absolutamente isenta e imparcial, apoiando o processo de tomada de decisão por parte dos diferentes atores com base na melhor ciência disponível.
Destaco, por exemplo, o Sistema de Registro Nacional de Emissões, o Sirene, uma plataforma que disponibiliza os resultados do Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa. O trabalho desenvolvido pelo Ministério, que tem em parceria com o Ministro do Meio Ambiente, ele extrapola o governo federal e alcança todas as unidades da federação, incluindo os estados amazônicos, os estados de uma maneira geral do país, né, que contam com informações especializadas. Também envolve os municípios, para poder criar uma cultura de planejamento em que os municípios tenham subsídios, os estados tenham subsídios, e a gente possa, nesse inventário de emissões e remoções, com relação, ver os estudos de impacto, conhecer as vulnerabilidades e adaptação. E ao revelar o perfil das emissões em cada estado, esses dados constituem um instrumento valioso e valoroso, né, para as políticas estaduais de redução de emissões e também municipais. Por isso, repito, esse é o conceito que deve nos mover, o conceito de ação múltipla, né, de diversos atores e transversal. Agradeço mais uma vez ao Ministério das Relações Exteriores pela oportunidade desse debate e reafirmo o nosso compromisso do nosso Ministério em produzir mais conhecimento científico e usar nossas melhores capacidades tecnológicas para o enfrentamento dos desafios contemporâneos e para a construção de um futuro melhor para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada. Na sequência, ouviremos a ministra de Estado